Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma aula para vocês. Vou responder aqui uma dúvida que muita gente me pergunta, principalmente lá nos grupos de apoio. Aqui no canal já tem alguns vídeos onde eu explico sobre isso. As pessoas perguntam muito quantas correntinhas eu coloco para fazer uma passadeira ou para fazer um caminho de mesa de um determinado tamanho. Eu sei que eu tenho que fazer, por exemplo, uma passadeira de 1 metro, mas eu sei fazer a base oval, por exemplo. Mas com quantas correntes eu começo esse trabalho para que no final ele fique do tamanho que eu quero? Então, você vai trabalhar com medidas, com a fita métrica. Então, eu vou dar um exemplo para vocês dessa base que eu estou fazendo para um centro de mesa. Porém, essa base também serve para tapetes, passadeiras, né, para vários tipos de peça. Para jogo americano, né, só que mais curto. Então, o que eu vou mostrar para vocês é exatamente isso. Como adaptar, porque tudo depende aqui do seu início, depende de quantas correntes você vai fazer no início, tá? E para você começar, você precisa saber, mais ou menos, pelo menos, o tamanho que você deseja da sua peça. Então, por exemplo, vou usar como exemplo essa base aqui, que é para um trilho, porque ela é menor, então fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Esse trilho aqui, eu pretendo que ele tenha 30 centímetros de largura por 70 centímetros de comprimento. Então, eu fiz essa base oval e agora ele vai ter um bico. Então, essa minha base, ela ficou com 16 centímetros, tá? Metade de 16 é 8. Então, o meu meio aqui, ó, minha primeira corrente, ela tá aqui, ó. Então, dessa corrente para lá eu tenho 8, dessa corrente para cá eu tenho 8, certo? Se eu colocar aqui onde eu terminei a minha base, eu vou ter 8 centímetros. Então, o que é que acontece? Se eu tenho 8 aqui de largura desse lado, 8 desse, eu vou ter 8 de base aqui, ó. Então, vamos supor que eu quero, vamos supor que já tenho o bico nesse tapete, ou eu fiz a parte oval até chegar em 30 centímetros, né? Vamos supor que ele seja todo de pontos altos. E eu quero que ele seja 30 centímetros, ó. Aqui, ó, 30 centímetros. Metade de 30 vai ser 15. Então, daqui pra lá eu tenho 15 centímetros, daqui pra cá eu tenho 15 centímetros, certo? Então, aqui, ó, da onde eu fiz a parte oval, eu também vou ter 15 centímetros. Certo? Então, eu tenho 15 centímetros desse lado e vou ter 15 centímetros aqui também, ó. Da parte oval aqui até aqui eu também vou ter 15 centímetros. Então, você já sabe que 15 com 15 eu tenho 30. 30 para 70 centímetros, que é o comprimento que eu quero no final, vai dar 40 centímetros. Então, essa minha base aqui, ó, essa corrente inicial que eu fiz, ela tem que ter 40 centímetros. Tá? Você não vai fazer corrente com 70 centímetros, você vai fazer com 40. E aí, você vai crescer mais 15 centímetros na circunferência da sua peça, 15 centímetros, vai aumentar 15 para cá, 15 para cá, 15 para lá e 15 para cá, certo? E no total, você vai ter os 70 centímetros de comprimento. Você vai ter 30 de largura e vai ter 70 de comprimento. Será que vocês conseguiram entender? Vamos supor... Agora, vamos falar de tapete, usando esse mesmo exemplo dessa mesma base oval. Vamos supor que você queira fazer uma passadeira para a cozinha ou para o quarto, de 1,5 metro. Tá? Então, vamos supor que você vai fazer ele todo nesse ponto aqui. Fazer 1,5 metro de comprimento de passadeira. Então, Vânia, como que eu sei quantas correntinhas eu preciso fazer, começar, para que no final, quando eu terminar o tapete, ele fique com 1,5 metro? Por exemplo, se ele for de 50 centímetros de largura, né? Você pretende que ele seja de 50 centímetros de largura, que é o padrão para passadeiras de cozinha, passadeiras de quarto, né? Você pretende que ele tenha 50 centímetros de largura. Eu vou colocar 50 aqui. Ó. Até aqui. Isso aqui vai ser a largura, certo? Né? Fazendo de conta que minha peça tá larga com 50 centímetros, 25 centímetros é aqui, ó, no início, onde eu fiz aquela corrente, certo? 25 centímetros é a metade de 50. Então,
Aqui na minha parte oval, eu vou ter 25 também. Então, se você colocar o dedinho aqui, ó, de onde você começa a sua parte oval, até aqui, 25. Então, você vai ter 25 desse lado, e desse lado você também sabe que você já vai ter 25, que é a metade da sua largura do tapete. O que sobrar no meio é o que você precisa fazer de corrente. Quanto que você quer de medida do seu tapete? 1,5 m. Então, você já tem meio. Você já sabe que aqui tem 25, aqui tem 25, que dá 50. Então, você já sabe que você já tem... Aqui vai ter 50 centímetros. Então, vai me faltar 1 metro para preencher. Então, eu vou fazer uma correntinha de 1 metro. Certo? Você vai fazer a correntinha de 1 metro e vai começar a trabalhar as carreiras. Vai aumentar 25 para cá, 25 para cá, 25 para cá e 25 para cá. Então, você vai ter 50 de largura e 1 metro, mais 25 e mais 25, que dá 1,5 m. Depois que a gente explica a primeira vez, a pessoa entende. Nossa, aí vai falar, nossa, mas como que eu nunca pensei nisso antes? Mas é assim mesmo, até que alguém explique, a pessoa não tem obrigação de saber, né? Às vezes tem gente que olha e já raciocina sozinho ali, mas tem gente que nem passa pela cabeça como que é feito esse cálculo, né? É mais ou menos a mesma coisa na peça retangular, porque a mesma medida que vai ter aqui, é que depende da peça retangular, né? Porque tem peça retangular que a gente também vai trabalhar de forma oval, e ela vai começar aqui também os aumentos. E tem a peça retangular que você começa, faz a tira e vai crescendo ela, né? Aí é mais fácil. Então, é isso, gente. É só uma dica, porque toda vez que eu faço uma peça assim com base oval, e eu sempre falo, né? Tem como adaptar, fazer a passadeira do tamanho que você quiser, fazer maior, de 1,20, de 1,5. Porque hoje em dia tem pia de tudo quanto é tamanho, né? A pessoa quer fazer na medida certa. Então, como que aumenta essa corrente inicial? É por medida, tá? E no caso, vamos supor, aqui é tudo de pontos altos, mas vamos supor que esse tapete tem um desenho. E aí, a quantidade de ponto tem que se encaixar corretamente naquele bico, naquela quantidade de pontos do bico. Então, aí você vai trabalhar por múltiplos. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico mais detalhadamente, mostrando nas peças. A maioria das minhas peças, as passadeiras, na verdade, a maioria dos meus tapetes, eu sempre explico como aumentar. E na parte do bico, eu falo como calcular os múltiplos dos pontos. Essa metragem que você vai medir aqui em centímetros para começar, ela tem que caber a quantidade certa de pontos também. Aí não vai ser só centímetros. Por exemplo, se é uma passadeira de 1,5 m, mas ela tem um desenho ali, pode ser que você tenha que fazer 1,5 m, 1,6 m, para caber a quantidade de pontos múltiplos para ter aquele desenho certinho. Mas isso eu vou mostrar para vocês em outros vídeos com outras bases, tá? Por exemplo, aquela base econômica que é de tijolinhos que a gente chama. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal onde lá eu explico também como aumentar. Por quê? Aqui nessa, por exemplo, aqui, vamos supor, tem 4 pontos, pula 2. 4 pontos, pula 2. Aí você vai falar, ah, tá, então são múltiplos de 6? Sim, são múltiplos de 6 mais 4. Então, eu posso, por exemplo, fazer 60 correntes mais 4. Por quê? Do jeito que eu começo aqui com 4, eu vou terminar lá no final com 4 e não com 2. Então, foi uma explicaçãozinha rápida. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, eu vou colocar o link de alguns outros vídeos onde eu falo sobre esses assuntos de como aumentar a passadeira, como diminuir, tá? Na descrição aqui desse vídeo. Então, é isso. Quem gostou da aula, deixa um like pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para estar recebendo notificação das próximas aulas. E a próxima aula vai ser a conclusão desse centro de mesa aqui. Agora eu vou começar a gravar o bico desse trilho de mesa. Até a próxima. Beijos!